Olá, assombrosos e medrosos. Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o seguinte, eu tava pensando aqui que eu ia até falar um outro aqui de assombração, mas tava pensando bem, aí eu falei assim, não, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Já tem um tempo que eu já falei alguma outra coisa que aconteceu, então vou falar. É o seguinte, uma coisa interessante assim, a pessoa quando pensa muito numa coisa e ela começa a ver aquela coisa. Vocês acham que pode ser uma tentação que vê que você está pensando aquilo e começa a te fazer medo? Vira aquilo para fazer medo do ser? Ou você acha que pode ser uma, uma coisa de sua cabeça? Você começa a ficar imaginando coisa que não existe. Então aí eu fico pensando assim, por causa de uma coisa que aconteceu comigo, né? E foi o seguinte, eu nem sei se eu já contei isso aí. Caramba, será que eu já contei? Acho que não, acho que eu não contei isso não. Eu tinha uns... Quer ver? Tinha 17 anos, eu tava estudando... Não, 17... 16 anos. Eu tava fazendo um curso de noite, em Itaiobeira, sabe? E eu chegava, assim, eu saí do curso 10 horas da noite e eu chegava em casa, assim, lá pras coisa de 11h30, meia-noite, porque eu vinha com o pessoal e a gente parava num boteco que tinha lá no Taiobeiras, que eles faziam caldo de quenga, caldo de quenga é pé de frango cozido, bem temperado, bem gostoso, sabe? É um caldo bem bom, com mandioca, gostoso pra caramba, muito bom. Quem comeu sabe o que é, bom demais. Quem não comeu, na hora que vocês vê escrito quenga, caldo de quenga, experimenta que é bom. Pensa assim, é pé, mas é coisa boa. E tinha uns lanches lá, né? E nós comíamos uns lanches e bebia alguma coisa. Beleza. E sempre atrasava. Todo dia que tinha um curso, atrasava. E eu morava assim, na casa aqui, na frente de um asilo. Que no caso é como se eu estivesse falando assim, eu de frente. Vocês é o fundo da casa e eu sou a frente da casa. Então atrás de mim era o asilo da cidade. Taiobeiras, né? Acho que chama Asilo São Vicente de Paulo, acho que é isso. E de vez em quando um senhorzinho, uma senhorinha lá, um idoso, ele saía pra fora e começava a bater panela, começava a fazer barulho, ficava meio assim, caducando, né? Ou gritava, uns gritão, né? Aí a gente era acostumado já com isso aí. A gente tava na rua comendo lá e fui embora pra casa. As meninas subiu duas e dois caras ficavam pra trás e eu virei pra direita, que foi pra poder ir lá pra casa. Tava passado de frente da casa de Stanley. E depois eu já. Não, era. De frente da casa de Stanley. Era. E aí, né, depois que passava Stanley, eu virava à direita pra ir lá pra casa. É isso mesmo. Eu posso estar enganado, mas é isso mesmo. E no que eu tô andando, cheguei em casa, eu caçava comida, né? Chegava morro de fome. E eu ia pro fundo. O fundo é. Mineiro gosta de uma cozinha no fundo. É assim, ó. Mineiro gosta de fazer a casa e a cozinha não bota dentro da casa. Ele faz um barraco no fundo e faz uma cozinha inteira com fogão de lenha. É tudo assim. Aí lá eles botam tudo lá de comer, geladeira, fica tudo no fundo lá. E eu fui lá no fundo caçar o que comer, né? Aí achei leite, Toddy. Eu falei assim, eu vou fazer um leite com Toddy e comer umas bolachas. Tô lá adoçando o leite, botando o Toddy, mexendo assim, né? Isso era mais de meia-noite. Quando penso que não, eu escutei gritando lá onde é o asilo, que é atrás de mim, gritando o nome da pelada. E jogou no chão alguma coisa que bateu, fez pá, fez aquele barulho de caco. Aí eu falei, ixi Maria, alguém do asilo, barulho de véia, alguma véia que saiu de lá e tá endoidando, jogando coisa no chão, fazendo barulho. Eu falei assim, deve ser isso, né? Eu nem liguei não, que é costume, acontece demais isso aí. Tô lá mexendo no leito, lá mexendo. Até provei, né?
Eu lembro que eu até provei assim um leite, mas... Oh, meu Deus do céu. Doce sabor da vida. Quando penso que não, na frente minha tinha o lote que era de Laurim, que ele tem um lote grande que tinha uma casa lá na frente. E um lote sem nada, só mato. Fez isso no lote de Laurim, na minha frente. Só que tinha a cozinha, o fundo da cozinha, né? Era fechado, não era aberto não. E eu criava coelho. Eu peguei 5 coelhos para criar. Um macho e 4 fêmeas. Ah, criou demais. Os bichos. Os buracos saíam mais de 50 coelhos dos buracos. Eu pegava um saco de capim e jogava assim, ó. Os bichos comiam em 2 segundos. Eu tava pra endoidar pra criar esses bichos. Mas tinha bastante coelho, né? Já reproduziu, ela tinha mais de 30. Fez isso na frente. Quando fez na frente, eu falei, minha nossa senhora, isso é assombração que não pode ser outra coisa. Quando eu preparei pra correr, na época eu era medroso, hoje em dia eu não sou não. Eu preparei pra correr pra trás, eu olhei assim, nessa casa tinha o lote da casa, o lote dos coelhos do lado, só que tinha uma porta que não tinha, tinha um portal, mas não tinha a porta. E aí eu peguei e coloquei uma grade para poder jogar comida e entrar e botar água. Tinha galinha também. E ficava esse lote do lado que a gente criava os bichos. Quando eu olhei para esse lote de lado, assim, minha Nossa Senhora, uma véia toda esfarrapada, toda arregaçada, rasgada, parecia que tinha brigado com um gato. E suja, o cabelo tudo enginhado, assim, sujo. E essa véia olhou pra mim e gritou, xingou e jogou no chão. Pá! Quando ela jogou no chão, ela tava com um pote, um bule. Dava pra você ver que era alguma coisa, um pote, ou uma coisa que ela queria me dar. Ela me ofereceu. Só que na época eu era boba, eu não tinha noção das coisas. E ela jogou no chão. Quando ela jogou no chão, ela apontou pro chão onde quebrou, que quebrava, brilhava e depois sumia. Mas ela ficou ali e ela tava no escuro, mas ela clareava onde ela tava, meio que clareava. Aí ela mostrou pra baixo assim com o dedo, assim, aquele dedão torto. Eu não esqueço nunca daquilo. Mostrou pra baixo assim, ó, fez assim, ó, que tava ali, que eu cavasse ali. Nessa hora, você só via vento onde não tinha vento e começou a jogar cisca em mim, mas não tinha cisca, era só feitiçaria, essas assombrações, essas bestagens. E começou a grito e cachorro gritando lá dentro do lado dos coelhos. Nessa hora os coelhos começaram a correr. Que nem uns doidos, pra lá e pra cá, assim, correndo. Corria que eles batiam um no outro. Não sei como é que eles não morreram de pancada, porque coelho é facinho de morrer com pancada. E saiu correndo, que nem uns doidos, correndo, e os coelhos gritavam. Coelho é um bicho que ele não grita. E eles gritavam. A moto. Ô, moto. Nessa hora eu saí correndo, desesperado, correndo assim que nem um louco. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que eu ia lá para tirar o dinheiro, esse ouro, né? Mas não sei. Talvez eu ia. Saí correndo, meu pai meu padrasto e minha mãe estavam no quarto. E a porta estava só no trinco. Eu saí correndo e cheguei lá. Quando eu cheguei, assim, que eu vi a porta fechada, eu cheguei, bati a mão para abrir a porta, mas eu bati com tanta força que eu estourei a porta, arrebentei a fechadura da porta. A porta bateu, pá! Nessa hora eles acordou assustado, achou que era bandido, né? No que viu eles falaram assim, já viu que era eu, né? Falou, o que foi? Eu falei, não, que... Eu só falava assim, não, que não sei o que coisa com coisa. Minha cara, eles falaram que minha cara tava branca. Não tinha sangue circulando, eu tava branco. Minha cara branca, de medo. E eu não conseguia falar. E ficou. Uns 20 minutos depois, que eu acalmei, eles me deram uma água lá, que eu fui contar. Aconteceu assim. Aí meu padrasto era espírita, pegou e falou assim, não, vamos lá ver. Foi lá, olhou, aí depois ele virou pra mim e falou assim, isso aí é alguém que tá perdido aí, tá sofrendo, e ele veio trazer alguma coisa pra você. O que você falou aí deve que tem alguma coisa aí, mas só você que pode tirar, mas você tem coragem? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então deixa quieto, que essa pessoa dá pra outra. Cheguei a arrepiar. Minha Nossa Senhora, falar nesses trem. Era uma véia que tava dando alguma coisa pra mim, porque ela tava perdida naquilo. Ela enterrou quando ela era viva,
e morreu e ficou, né, atraída naquele pote. Ouro, dinheiro, ou sei lá o que seja, moeda, ninguém sabe o que é. Alguma coisa de valor tinha ali, né? E graças a Deus que eu corri, que eu não fui atrás, que eu acho que eu não ia ter coragem de, naquele dia lá ver isso, não. Se vocês gostaram do relato, dá um joinha, adiciona o canal, gente. Dá joinha, comenta, porque não tá sendo fácil fazer esses vídeos de madrugada, não. Eu vou ver se eu consigo gravar mais cedo um pouco. Porque eu gravo os mais pesados, né? Fui.